Qualquer curso que você faça na área de exatas, seja matemática, física, química, biologia ou alguma engenharia, você vai se deparar com esse teorema. E é por isso que você precisa ter pelo menos uma indicação de prova em mente para que você entenda o funcionamento desse teorema. E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. É sempre um prestígio ter a sua audiência. Bora pro vídeo. Primeiramente, vamos imaginar que temos aqui um campo vetorial só com a componente horizontal. Então, ela tem só a componente I, e você sabe que a forma geral é P de xi mais Q de yj. No caso, a nossa componente aqui, j, ela será considerada nula. Então, o nosso campo que a gente pode chamar de F, ele será apenas denotado por P de xy. Daí, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar aqui que essa curva fechada ela seja orientada positivamente. Estou colocando essas setinhas nessa curva, que é uma cópia dessa curva de cima, para indicar a orientação positiva. Ou seja, se você percorrer essa borda, você vai estar com a parte interior sempre à sua esquerda. Esse é o parâmetro que você vai usar. Todo o tempo que você caminha sobre essa borda, o conteúdo dela estará à sua esquerda. Então você vai considerar que essa curva é fechada, que ela é simples, ou seja, ela não tem uma autointerseção, e também que ela é orientada positivamente. Você pode encontrar essa expressão como orientada positivamente como sendo o sentido anti-horário, mas vamos evitar usar o sentido anti-horário porque quando você for para o espaço, quando for uma curva espacial, essa história do orientado no sentido anti-horário perde o sentido porque você não tem como saber qual é o sentido anti-horário no espaço. No plano você pode até se referir, mas no espaço não. Então, como você sabe, você tem aí a integral de linha sobre C, de f dr, que você pode reescrever, como você já viu, como a integral sobre C de P de xy dx. Bom, o que você pode fazer a partir daí? Eu vou colocar aqui dois pontinhos, marcando aqui o A, o início aqui da curva, e o B, fazendo como se fossem os extremos dessa curva. Você sabe que ela é fechada, então a gente está aí inventando esses dois extremos para dividir essa curva em duas partes. Essa parte que eu estou pintando de verde, eu vou chamar de C1. Daí vamos escolher aqui uma outra cor. Eu estou em dúvida aqui da cor. Enquanto isso, você vai anotando e vai fazendo aí as suas observações. Deixa comentário. Essa parte de cima eu vou chamar de C2. Ou seja, dividi essa curva que era fechada em duas curvas. Uma curva C1, que é a parte de baixo, uma curva C2, a parte de cima. E para que eu fiz isso? Bom, eu posso agora escrever a minha integral de linha sobre C como duas integrais. A integral que é sobre C1 e a integral que é sobre C2. Isso você já viu, já deve ter visto que você pode fazer isso desde que você posicione ali os pontos de início e de fim de forma apropriada. Você está dividindo ali a sua integral de linha em duas integrais de linha, uma que vai de A até B e a outra que vai de B até A. Agora, essa curva que é C1, ela pode ser então interpretada como a integral iterada de A até B, que integra P de x, y1 de x. Esse y1 de x é exatamente a curva C1, que é uma função de x, naturalmente. E a outra também com a integral iterada de B até A,
de P de x, y2 de x dx. Agora, você sabe que tem um probleminha aí com essa minha integral, né? Você sabe que a gente, nessa curva aí, y2, a gente está fazendo um processo meio que ao contrário. A gente precisaria ir de A para B e não de B para A. E pelo menos foi assim que você deve ter aprendido lá no curso de cálculo 1. Vamos pegar essa figurinha, botar aqui embaixo, para que a gente não perca ela de vista. Então, o que nós vamos fazer? Você deve ter aprendido também em cálculo que a integral de A para B poderia virar uma integral de B para A desde que você trocasse o sinal. Então é isso que eu vou fazer com a segunda integral. Eu vou trocar o sinal, tem um mais, colocar um menos, e vou colocar agora a integral de A até B para a segunda integral. Então ela fica integral de A até B, de P de x, y2 de x. Eu vou marcar aqui o mais, que foi trocado pelo menos, para que você destaque isso na sua anotação. E aqui também o B, que estava embaixo, agora ele passou para a parte de cima, e o A, que estava em cima, passou para a parte de baixo. Então eu troquei ali a ordem dos limites de integração. Feito isto, eu posso, como eu tenho integral de A até B na primeira e integral de A até B na segunda, você sabe que a soma de integrais é a integral da soma. No caso aí é uma soma com um número negativo, eu posso agora juntar as duas e tenho então integral de A até B, P de x, y1 de x, menos P de x, y2 de x. Tudo isso aí com relação a x, então é dx. Se você se lembra do teorema fundamental do cálculo, você pode enxergar a seguinte relação. Essa minha integral, eu vou colocar um sinal de menos na frente novamente, agora eu não vou trocar os extremos, o que eu vou trocar é o sinal ali do meio, vou destacar também aqui para você não perder de vista. Troquei o sinal, o que eu quero com isso? Eu quero colocar o y2 de x à frente e o y1 de x depois, fazendo como se fosse assim os limites de uma integração, como se eu tivesse integrado de y1 até y2. Nesse ponto, você deve se lembrar daquelas integrações sobre regiões do tipo 1, regiões do tipo 2, regiões que eram delimitadas por curvas, do jeitinho que está na nossa figura. Daí, quando eu escrevo dessa forma, fica mais claro que eu posso utilizar o teorema fundamental do cálculo. De que forma? Eu posso dizer que isso é uma integral de A até B, de P de x, y, mas isso tem os limites de integração do y, que vai variar do y1 de x ao y2 de x. Ou seja, eu estou me aproximando do formato de uma outra integral. Aí você se lembra do teorema fundamental do cálculo. O que diz o teorema fundamental do cálculo? Que aquele limite ali que eu coloquei, ele representa uma integral de y1 até y2 da derivada de p em relação a y, caso essa derivada exista. Então, uma condição que você já pode pensar, se a integral dessa derivada existe, se é possível integrar, então você pode exigir que ela seja contínua. Assim eu posso reescrever essa integral com uma integral dupla sobre R de dρ P dρ Y dA, que é o infinitesimal da área, com o sinal de menos na frente. Nós consideramos só
a parte do P na direção de I. Então, falta fazer a parte do J. E essa parte eu vou deixar que você faça, porque é exatamente análoga a essa parte. Então, você vai só ter em mente o seguinte, que essa R, que está ali abaixo do símbolo de integral dupla, é a região delimitada pelo y de x, abaixo, conforme está na figura, e acima pelo y2 de x, exatamente como foi desenhado lá na figura. Daí, como eu vou deixar como exercício para que você faça, vou deixar anotado aqui que de forma análoga, você pode considerar, então considerando f um campo apenas na direção de j, então vai ter lá um q de xy, mas agora só com a componente j. Daí você já imagina um campo só com aquelas setinhas todas para cima ou para baixo, pode ser para cima ou para baixo, só não pode ser diagonal, não vai aparecer nada diagonal nem horizontal, vai aparecer tudo ou para cima ou para baixo. Quando você repetir esse espaço, claro, trocando a região R, agora vai ser uma região que está na vertical. Então você tem de lidar com isso e você vai ter essa integral dupla sobre R de Q dx dA. Daí, o que você conclui desses dois resultados? Você vai juntar esses dois resultados em um só, como se você estivesse combinando os nossos dois espaços, nossos dois campos vetoriais, o campo P e o campo Q. Então você tem, evidentemente, as condições sobre a curva, que você também precisa, pelo desenho, você pode lembrar dessas condições. Ela é fechada, ela é simples, ela é orientada positivamente. E também as condições sobre o f. Por quê? A derivada parcial de Q com relação a x e a derivada parcial de P com relação a y, elas precisam ser contínuas. E por que elas precisam ser contínuas? Porque você vai integrar. Então, você garante ali a existência dessa integral. Quando você combina esses dois resultados que nós vimos, você tem que a integral sobre C de f dr vira a integral dupla sobre a região R de T1 Q T1 x menos T1 P T1 y dA. Desejo a você uma excelente aprendizagem e até o próximo vídeo.